É. Bom, são muitos assuntos, né, que a gente acaba tendo que tratar ao longo da nossa vida aí de trader, que é bastante complicada, né? E é assunto de matemática financeira, é gerenciamento de risco, análise gráfica, análise fundamentalista, emocional. Então, é algo para quem quer estudar mesmo. E aí, essa parte emocional, eu tento trazer de uma maneira um pouco mais, para que vocês consigam entender de uma forma um pouco mais prática, né? Eu tento trazer sempre para a prática, para não ficar tanto no mundo das ideias. E aí, eu gostaria que vocês se sentissem à vontade aí de mandar as perguntas de vocês, que eu vou procurar responder assim o mais breve possível, e até que no momento mesmo do nosso bate-papo, né? É, então, um dos maiores problemas, e é o que tem sido, né, a queixa aqui que trouxe o assunto de hoje, é a dificuldade em aceitar o stop loss, né? É, a primeira coisa que me vem à mente, aí eu vou trazer uma série de informações para no final a gente agrupar essas informações para que a gente possa tirar aí algum proveito e já colocar em prática no dia seguinte o que nós conseguirmos aprender aqui para evitar situações, que essas situações se repitam, né? Então, quando a gente fala em stop loss, né, que a gente fica arrastando o stop, a razão é única, é o medo de perder, é o medo da perda, né, financeira. E aí vamos pensando em algumas partes, em alguns detalhes. Fiquem aí para vocês, então, eu gostaria que vocês colocassem aí na mente de vocês ou escrevesse aí medo de perder dinheiro, tá? Essa é uma das principais razões que a gente fica aí arrastando nosso stop loss, né? É o medo de perder dinheiro. Então vamos pensar no seguinte: me vem uma série de informações à mente, uma delas é o seguinte: a perda, ela é algo que a gente não lida bem no decorrer da nossa vida. A gente nunca lida bem com a perda, é muito difícil, né? Principalmente a perda de um modo geral, né, se fala. E dificilmente nós temos uma cultura de que não se fala sobre perda. Aí a gente pode trazer até para o aspecto de perdas afetivas, né? Ou de relacionamentos, términos de relacionamentos, ou a morte de algum ente querido. Dificilmente a gente fala sobre aquilo, né? Eu lembro que quando eu era pequena, minhas primas elas perderam a mãe muito cedo. E minha família, assim, quando queria falar, falava escondido delas, num canto. Hoje, é claro que eu tenho essa noção, né? O quanto às vezes a pessoa que está perdendo aquele ente querido, ela quer falar, ela quer desabafar. Até mesmo quando a gente sai de um relacionamento mal sucedido, a gente tem aquela necessidade de falar. E aqui no mercado financeiro é a mesma coisa. Quando se perde, a gente não está preparado e isso é para a gente uma perda repentina e inesperada. Essa perda, ela dói e machuca. Infelizmente, essa perda aqui, repentina e inesperada no mercado financeiro, ela traz consequências gravíssimas. Ela não traz só o desfalque financeiro, infelizmente, mas também traz agravantes psicológicos, como, por exemplo, é, a depressão, a ansiedade e o medo de voltar a operar. Essas são uma das consequências emocionais da perda que nós consideramos repentina e inesperada no mercado financeiro. E aí a gente acaba tentando se proteger de perdas futuras como essas, né? Como? Não aceitando o stop loss, né? Então, assim, o que a princípio era o medo de perder dinheiro, depois desse contexto, né, dessa contextualização aqui que eu explanei, acaba sendo, né, o medo do stop. Então, o medo de perder dinheiro se configura em medo de perder stop. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? A gente desloca o objeto, né? Então, assim, aí já vem uma segunda informação para a gente que agora eu estou agindo em função não do medo de perder dinheiro, eu estou agindo em função do medo de tomar stop loss, né? Agora, se nós parássemos para pensar de forma racional, nós veríamos que o ideal seria que nós não, que essa perda não fosse considerada como
repentina e tampouco inesperada, né? Então, eu vou falar para você por que que ela não, o ideal seria não considerá-la repentina e tampouco inesperada. Então, assim, primeiro, a gente sabe que não, que o problema não é o setup, ou seja, conhecer muito a técnica, ou estar há muitos anos no mercado financeiro. Então, outra coisa, né? Se a gente está há muito tempo no mercado financeiro, mas a gente não consegue ter um gerenciamento de risco adequado, esse pode ser também um gerenciamento de risco adequado e condizente com o nosso emocional, esse também pode ser um fator. Então, o que acontece? A nossa premissa é que quando a gente aceita correr, a premissa básica do mercado financeiro é que a gente só entra aqui porque a gente aceita correr um determinado risco para obter um certo retorno. Isso é tão óbvio para a gente, mas parece que não é. Parece que é aquela coisa do que não pode se falar, né? Do que está oculto, do que não se diz, só se levemente pensa. Então, gente, o que mais deveria ser óbvio aqui para a gente é essa questão, né? Eu só estou aqui porque eu estou aceitando colocar um valor para pegar mais. E, como consequência, é claro que eu estou aceitando correr um determinado risco, perder um determinado valor para aceitar outro. Então, tá aí um outro ponto que eu gostaria que vocês anotassem, que depois isso vai fazer sentido para vocês. Nós vamos juntar tudo isso no final. Então, assim, a premissa básica, terceiro ponto, a premissa básica do mercado financeiro é que eu só consigo atuar se eu dou alguma coisa em troca para receber outra, né? Eu aceito, a partir do momento que eu abro uma boleta, eu aceito correr um determinado risco para obter um certo retorno, né? Então, quando o setup, ele diz respeito, o que que eu concluí no que eu estou falando? Então, assim, se a gente acredita que as perdas são repentinas e inesperadas, eu já estou quebrando essa primeira premissa, porque, na verdade, ela não deveria ser repentina e nem tão pouco inesperada. Por quê? O que, que nada mais é o setup? Vamos aqui usar o setup como o conceito M3. Nada mais é do que a gente saber onde a gente vai entrar e sair da operação. É saber onde iremos entrar e onde iremos sair caso dê certo ou caso dê errado. Portanto, pensando dessa forma, essa perda não seria repentina. Faz sentido isso para vocês? Porque assim, se o setup é eu saber onde vou entrar, é o básico. Eu devo saber onde vou entrar e onde vou sair. Se eu sei que eu vou sair da operação com ganho ou com perda, então já não é de repente, eu não perdi por acaso. Eu sei que eu vou sair ali perdendo e eu sei que eu vou sair ali ganhando uma determinada situação. E tampouco ela pode ser inesperada, porque se eu sei que vou sair, se vai dar certo ou errado, subentende-se, né, que eu já saiba o valor que eu vou perder ou o valor que eu vou ganhar. O nosso pressuposto técnico é de que a perda nunca poderia, o que a gente tem que ter em mente é que essa perda nunca pode ser inesperada nem repentina. Principalmente se a gente tomar como base a questão racional do mercado financeiro, né? Porque assim, o que acontece? Ela se torna dessa forma porque as nossas emoções inconscientes acabam sobrepondo o nosso racional. Ou seja, tudo isso que eu acabei de falar para vocês e que vocês estão anotando aí é racionalmente conhecido por vocês, mas não é emocionalmente conhecido por vocês. E é aí que está a diferença. A gente precisa ter isso emocionalmente conhecido, e eu vou falar para vocês como a gente pode fazer para que essas emoções façam parte desse nosso emocional, né? É, é muito comum, né, quando a gente tem essas situações, né, como a gente está falando, de arrastar o stop, a gente acaba criando situações que justificam aquela atitude.
Mas no fundo, o que está acontecendo de verdade é que o seu emocional é que está tomando conta daquela situação, que nada está sendo justificado racionalmente, tá? E sim emocionalmente. Então, pessoal, muita atenção, né? Geralmente o gatilho emocional que é disparado no momento de perda é um gatilho emocional que muitas vezes, a gente não conhece as consequências, a gente não conhece as causas, na verdade, né? Então, como eu já falei para vocês, quando a gente vem para o mercado financeiro, a gente vem com todas as nossas experiências, as nossas bagagens. Não adianta negar isso. E você pode até acreditar nisso até certo ponto. Ó, Danos, até aqui eu acredito nisso que você está falando, daqui para frente não mais. Ou ignorar tudo isso que eu estou falando. Mas, querendo ou não, isso vai existir independente de você aceitar ou acreditar. Por quê? Porque tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, muita parte das nossas emoções, elas estão encobertas. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos às historinhas, né? Por exemplo, na infância, a gente pode desenvolver aí uma série de emoções que pode nos defender ali de momentos desgastantes, estressantes, que nos causam pavor, né? Então, vamos supor, se você pode ter aprendido um estilo só seu de se adaptar e de se proteger a situações que para você eram extremamente desgastantes, e você criou esse jeito para se defender e adotou isso, né? Então, por exemplo, você sofreu ali com medo. Vamos imaginar que um dia, que nem aconteceu com um colega meu de perder a criança ali num parque. É claro que para aquela criança que ficou poucos minutos ali sem ver a família no olhar dela, aquilo significou uma eternidade. E é claro que ela vai aprender a lidar com aquilo, com esse estresse que ela passou, com essa ansiedade, de alguma maneira, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que quando você teve algum medo ali na sua infância, por menor que fosse o tempo, para você o tempo pareceu extraordinariamente grande, o que tornou aquele evento totalmente estressante para você. E aí, isso é só um exemplo, mas assim, nós passamos por várias situações parecidas, o que torna, né, o que faz com que, quando a gente vivencia a nossa capacidade de vivenciar situações de medo parecidas, ela pode inflamar um medo que é da infância, que a gente nem sequer sabe que existe, e ele pode destacar na gente aí uma reação que a gente perde de vista as nossas atitudes. Então, é claro que no trade a gente também se expõe a eventos estressantes, né? Como eu falei, a gente tem um medo ali de perder dinheiro, por mais racional que esteja essa troca que a gente faz com o mercado, mas a gente vivencia eventos estressantes, como a gente viu agora o gráfico do índice pela manhã, todo ali código de barras, e agora deu mandada. Esse código de barras é estressante, e a gente vai emocionalmente, cada um vai interpretar esse estresse de uma determinada forma e responder a ele também de uma determinada forma. Só que o problema está quando a gente se sobrecarrega com essa emergência emocional. Ou seja, eu estou numa situação, vamos imaginar que eu estivesse entrado naquele momento no código de barras, por mais que formos alertados aí, ó, essa é uma situação de perigo, né? É uma situação onde a gente tem que ficar alerta, é uma situação que a gente deve evitar. Tem até uma aula lá, né, no Charles que fala sobre isso, mas eu resolvi entrar. Aquela indecisão, aquela confusão do mercado, ela se tornou uma capacidade de inflamar alguns medos meus, que geralmente estão ligados com os medos que eu já tive no passado, em algum momento. E eu vou lidar com eles da mesma forma, sem nem mesmo perceber, né? Então, essas emoções, elas inundam a nossa mente e a gente acaba ficando indefeso, como se nós estivéssemos nos afogando no medo e no desespero. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação dessa, né? A gente se sente como se estivéssemos afogando no medo, no desespero, numa sensação de destruição iminente. É como se tudo que girasse ao nosso redor naquele momento dependesse daquele ganho naquela situação.
né? Eu lembro uma vez que houve um depoimento aqui na sala de uma pessoa que tinha perdido tanto que o objetivo daquela pessoa passou a ser recuperar aquela perda. E quando essa pessoa recuperou a perda, ela saiu extremamente desgastada. É como se a vida dela dependesse de chegar ali no 0 a 0 para continuar a viver. É como se estivesse se afogando num mar de destruição. Eu acho que é essa a sensação mais próxima que nós temos. E aí, nessa situação, a gente só pensa, olha só, pessoal, a gente só pensa em realizar manobras com o intuito de reduzir a intensidade da dor. A gente não adianta, por mais que você esteja ali descendo o seu stop, eu desço meu stop, eu desço meu stop, você só está tentando diminuir a dor que você está sentindo naquele momento, que parece que você vai morrer e que você não vê mais saída naquela situação. É tenso, é desgastante, é sofrido, é triste. E isso acaba se tornando, infelizmente, um padrão que vai se repetir e só serve para aumentar ainda mais o medo. Como consequência, quanto mais medo, menos você vai querer levar stop. E quanto menos você quer levar stop, mais você vai agir em função de evitar a dor do stop. Qual é a atitude que nós temos nessa situação? Uma delas é ficar arrastando o stop no sentido contrário à operação. Então, geralmente, pessoal, o problema não é o setup. Geralmente não é. Eu tenho certeza que de todas as pessoas que estão aqui na sala me ouvindo, sabem da estratégia, estão estudando a estratégia, sabem o básico da estratégia, mas e sabem que tem o conhecimento técnico. E aí, Danusa, eu tenho todo esse conhecimento técnico. Então, por que é que não dá certo? O problema não é o setup. Por isso, nós devemos fazer o quê? Se esse é o seu problema de ficar arrastando o stop, qual é no que você tem que focar? E agora vamos colocar ali um terceiro item. Um terceiro não, já estamos no quarto, né? Anotar aí o quarto item, né? É buscar as razões para esse tipo de atitude. E quais são as razões, geralmente? São grandes perdas passadas. Como eu falei para vocês, quando eu falei, né, das emoções que a gente inconscientemente desenvolve para evitar situações estressantes, e que essas emoções geralmente a gente aprende na infância, eu estou dizendo para vocês que grande parte dessas emoções elas estão inconscientes, mas existe uma forma, porque você pode estar se perguntando, tudo bem, e agora, o que eu faço? Né? Como eu vou fazer com essa informação? O que eu faço de útil com essa informação? Existe uma forma. Você pode buscar as razões das grandes perdas. Você pode até não chegar no gatilho, ali no fundamento da emoção, mas você vai chegar naquilo que é o gatilho, que você percebe, olha, isso me faz enxergar essa situação desse jeito, né? Como que a gente faz isso? Devemos buscar razões para as grandes perdas e não voltar a operar como se nada tivesse acontecido depois de uma grande perda. Aí você pode estar se perguntando assim, Danusa, o meu problema é que eu não consigo deixar o stop ali. Eu fico arrastando e você está me falando de grandes perdas. Eu nem cheguei a ter uma grande perda. Vamos pensar, pessoal. Pensem aí direitinho. Se você não conseguir puxar isso da sua mente agora, anote isso como uma tarefa de casa. Certamente você teve uma perda no trade que fez com que você amargasse esse tipo de atitude. E essa grande perda não está relacionada a grande financeiramente. Ela é grande emocionalmente, na intensidade que essa dor, que essa perda te causou em dor. Certamente, em algum momento aí do mercado financeiro, você vivenciou, você pode ter visto, ouvido falar ou vivenciado na prática de uma dor tão grande por conta dessa perda que você agora não está conseguindo lidar com ela. Pela minha experiência, na maioria das vezes, é uma perda que nós mesmos passamos, né?
E aí, só reforçando um ponto importantíssimo, essa perda não está relacionada à perda financeira, está relacionada com o tamanho da dor emocional que a perda causou. Por exemplo, eu posso, né? O Rodrigo, ele sempre traz essa história para gente, que ele se lembra muito bem que por causa de R$ 1, para bater a meta de ganho, ele saiu com uma perda ali, eu não lembro qual foi o valor, mas foi uma perda grande financeira. Então, vocês percebem que assim, esse R$ 1 trouxe para ele uma perda emocional muito maior do que, de repente, a perda financeira? É disso que eu estou falando. Em algum momento, você pode até ter perdido um valor que para você é insignificante, mas emocionalmente foi bastante pesado. E é por isso que você não consegue deixar o stop quieto, ficar bulinando o stop o tempo todo. É por isso, porque você tem que voltar lá e ver. A maioria de nós traders tem uma dificuldade muito grande em voltar para ver trades ruins. É a mesma história que da nossa cultura, que temos dificuldade em falar da dor, falar do morto, falar da perda. Nós temos essa dificuldade. E aqui também. Eu não quero, Danusa, eu me nego, eu me recuso a olhar para aquele dia, porque, olha, foi vergonhoso, foi intimidador, me fez sentir assim, assim, assado. Mas, enquanto você não olhar para aquele dia e buscar as razões, você vai continuar arrastando o stop no sentido da operação. Então, nós devemos olhar para a perda de frente, para buscar respostas comportamentais saudáveis dali para frente. Porque não tem como a gente aprender se nós não descobrirmos o que é que está errado, né? Então, por mais que doa lembrar naquele dia, vai doer muito menos se você olhar para aquele dia com coragem e resolver aquele problema, né? Então, às vezes, né, essa perda, né, quando a gente acaba perdendo, assim, que eu trouxe para vocês a questão da infância, eu estava até pensando esses dias, eu tenho visto, eu já tenho pensado nisso há um certo tempo, que as pessoas que têm um pouco mais, né, de perfil perfeccionista, né, e as pessoas que são um pouco mais intolerantes, elas têm um pouco mais de dificuldade em aceitar perdas aqui no mercado financeiro, né? E eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês sobre isso agora, né, a partir dessa próxima apresentação, tá? Então vamos lá. Só para a gente encerrar parte do trecho que a gente está falando para pular para uma outra fase, tá? Então, para buscar as respostas saudáveis a esta situação, como eu falei, eu tenho que olhar de frente para a minha perda. Primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que teve uma perda, né? Porque quando a gente não olha, a gente não consegue reconhecer aquilo. A gente tenta esquecer, claro que a gente passa algumas noites de insônia, não dorme bem, e às vezes a gente até esquece, mas aí fica, por que é que eu não consigo aceitar o stop? Eu fico arrastando o stop, e arrasto, e arrasto, e arrasto, e não saio da operação. É porque você não reconheceu uma perda ainda. Você não tratou o que faz você ter essa atitude. Segundo, você tem que ajustar o que está errado. Ah, mas como ajustar o que está errado, Danusa? Como eu vou saber o que está errado? É o básico. Hoje de manhã falaram isso aqui na sala. É eu ter um diário de anotações, um diário de trades. E vocês vão ver, ó. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Façam esse diário aí uma semaninha, na semana que vem. E leiam o diário na sexta, no sábado. Vocês verão quantas atitudes se repetem em apenas 5 dias. Vocês se surpreenderão com a transparência daquele diário de vocês. Vocês falam, meu Deus, sabe mais que eu esse diário. Não, é porque a gente, quando cai no automático, a gente deixa de perceber muitas coisas. Se a gente não coloca aquilo no papel rápido, cai no esquecimento. E eu continuo adotando um padrão de comportamento que me leva, né? Por exemplo, um dos padrões é arrastar o stop no sentido da operação, tá?
E aí é o segundo item, que é ajustar o que estava errado. Então, uma boa maneira de conseguir identificar isso é através desse diário. Terceiro, é investir tempo buscando recursos para que você possa lidar com situações parecidas no futuro. Ai, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso, Danusa? Então, vamos pensar, né? Tudo isso são formas de você lidar com essa situação, né? Tudo isso são recursos. E o que impede, então, você de adotar esses recursos, né? Então, primeiramente, é você acreditar que o setup ou o dinheiro é quem determina o seu sucesso no mercado. Então, ai, Danusa, eu não consigo reconhecer a perda, eu não consigo fazer um diário de trade, eu não consigo ajustar o que está errado, eu não consigo investir tempo buscando recursos para que eu possa me prevenir de situações parecidas no futuro. Como que eu não consigo fazer isso? Por quê? Porque, assim, primeiro, você deve estar aí se bloqueando porque você acha que a perda, que o seu sucesso no mercado está diretamente relacionado com única e exclusivamente o setup e o dinheiro que você tem. Então, isso te impede de olhar para outros lados. E outra, quando você faz isso, você não se atenta aos gatilhos que criam comportamentos impulsivos. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando você tem essa visão de si mesmo, que você pode conseguir, né, através de um diário de trades, para aqueles que não têm um acompanhamento psicológico, aí, um autoconhecimento, quando você faz isso, esse diário, você vai ver que é, você vai ver que os gatilhos eles se repetem. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tive um aluno, né, que nós conseguimos ali adequar, né, uma rotina para ele, e eu costumo fazer com os meus alunos rituais. Ou seja, identificamos os gatilhos, e para a gente eliminar esses gatilhos, a pessoa tem que criar novos hábitos. E como é que ela cria novos hábitos? Através de novas rotinas. Então, eu tento criar rotinas para que atenda à necessidade de eliminar aqueles gatilhos, né? Só que quando a gente não tem a consciência de situações que a gente vem arrastando ao longo da vida, de padrões de comportamento, a gente vai. A nossa mente, ela tenta nos enganar, ela vai sempre dar um jeito de voltar para aquilo que ela está acostumada, né? Então, eu tinha um aluno que ele era acostumado a fazer scalping no dólar. Então, ele fazia scalping, ficou muito tempo fazendo isso e resolveu sair disso para fazer operações um pouco mais longas em outros ativos. E aí ele criou toda uma estrutura, nós criamos ali uma estratégia de negociação, quer dizer, a estratégia de negociação era ele, mas eu ajudei ele a alinhar aquilo, ajudei a fazer sentido para ele aquela estratégia de negociação, e ele começou a pôr em prática. No entanto, por conta de algumas vezes não sair do jeito que ele gostaria, ouçam bem o que eu estou dizendo, não saiu do jeito que ele gostaria, mas não fugiu do planejamento e nem caiu numa perda fora do gerenciamento. Aí o que que a nossa mente faz? Eu quero voltar porque me era confortável, por aquilo que eu conheço, ou seja, ficar arrastando o stop, né? Isso me deixa menos ansioso, menos ansiosa, menos angustiado e angustiada. Então, num dia veio e falou assim: ó, sabe o que eu estava pensando, Danusa? Eu acho. E a estratégia super dava certo, o índice de acerto era muito bom, ele conseguia tirar dinheiro com ela, mas um dia chegou e falou assim: sabe o que eu estava pensando? Eu estava pensando em pegar menos pontos ali rapidinho e acabar, e eu saio com, por exemplo, imaginem, por exemplo, que ele entrava com 5 contratos. Eu saio com 4, deixo um até onde vou ver. Olha a nossa mente querendo voltar para o padrão de novo. Faz sentido isso para vocês? Olha ele querendo voltar para o scalping do dólar, onde ele estava completamente perdido. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês nessa situação? Que é preciso a gente ter alguma coisa que nos norteia, que nos mostra o que está certo e o que está errado. Como eu tenho isso? Primeiro, fazendo um diário. Segundo, eu tenho que saber por que é que eu estou arrastando o stop. Não é do nada, não surgiu da noite para o dia. Alguma coisa aconteceu que eu faço isso. Vocês entendem?
E aí eu tenho que buscar situações para lidar com esse tipo de gatilho, com essa atitude que não está trazendo nenhum resultado bom, né? Então, é escalar mesmo um progresso, é escalar uma evolução, é você enxergar que existe uma saída, e existe, e você traçar um passo a passo até chegar nessa saída, e ir monitorando. Então, se não tem ninguém para te dar uns puxões de orelha, uns toques, uns cutucões, o que é que vai fazer isso por você? O seu diário. Mas você tem que estar disposto a olhar para o seu diário. Você tem que estar disposto a fazer o seu diário e a ler o seu diário, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que eu quero compartilhar aqui com vocês, do quanto a gente acaba se enganando com essa questão de perdas indesejadas e repentinas, né? De ficar arrastando o stop. Eu trouxe esse exemplo aí de uma operação no índice simples, foi um print da tela, tirei agora há pouco, né? E aí é o setup do Charles, né? A mínima e máxima, maior, menor, né? No setup do Charlão. Então, o que que eu quero, assim, é claro que para todos nós que estamos aqui na sala, esse setup, essa tela está dizendo muita coisa, né? Olha lá, o que foi que eu falei para vocês lá no começo? Perdas indesejadas e repentinas, elas não acontecem, né? É, por quê? Elas não deveriam acontecer. Por quê? Porque eu sei onde eu vou entrar e onde eu vou sair, quanto eu vou perder e quanto eu vou ganhar. A própria plataforma me ajuda nisso. Ela mostra o valorzinho ali no canto para aqueles que querem, né? Quando mostra os pontos, mostra o valor. Então, perdas indesejadas e repentinas não deveriam ser uma concepção nossa, uma crença, né? Então, vamos lá. Nós nutrimos crenças que nos levam a interpretações erradas. Poxa vida, Dana, o que que você falou? Eu acredito em algumas coisas que me permitem interpretar o que eu estou olhando de maneira indevida, porque todo mundo está olhando a mesma informação. E o que é que vai fazer diferença aí se eu mantiver o meu stop nos 100 pontos ou se eu arrastar ali para o topo com medo de ser estopada? São as minhas crenças. Então, essas minhas crenças, se elas estão erradas, consequentemente, elas me levam a atitudes indevidas. O stop é só um gatilho. Por quê? Porque ele é só um gatilho. Porque, assim, é a minha crença com relação a determinada situação que vai me fazer enxergar, olha, eu tô vendo que pode voltar aí. Eu posso tomar um stop. Ah, mas eu posso subir o stop lá para o topo. Acho que eu vou tentar subir para o topo. Olha só, o que que tem por trás disso? É a minha crença e eu vou deixar um pouco mais claro para vocês. O stop, e aí o que que eu faço? Por conta dessas minhas crenças, eu tomo atitudes indevidas e aí as consequências, elas podem ser desastrosas, né? Agora, o stop loss é apenas um gatilho. E aí eu trago para vocês mais uma pergunta para vocês anotarem aí e pensar sobre essa pergunta. O que é, então, perder dinheiro para você? E aí é aí que está a grande questão, porque nem sempre está relacionado com o dinheiro. Aí a gente pode pensar, o que é perder para você? O que é pior? O que é estar errado para você? Vocês lembram que eu falei agora há pouco que os perfis perfeccionistas e intolerantes são os que mais têm dificuldades de aceitar as perdas? Porque para eles, o perder pode não estar relacionado a perder dinheiro, mas sim a estar errado. Agora, você imagina uma pessoa que acredita que estar errado é o pior dos mundos para ela. Foi criada dessa forma, que ela não pode errar, que ela não pode falhar. Pensem numa pessoa que é extremamente exigente com as outras pessoas. Consequentemente, essa pessoa que é extremamente exigente com os outros é exigente consigo.
Imagina o que é para ela olhar-se ali, tomando um stop, porque assim, lembra que eu falei agora há pouco também que o stop é só um gatilho? O stop que essa pessoa vai tomar não está relacionada com a perda, com o dinheiro, está relacionada com o gatilho que esse stop está acionando. E nesse caso, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, qual é o gatilho? Eu sou tão intolerante e eu estou errando. Eu sou tão perfeccionista e eu estou errando. Associa a questões pessoais, a crenças pessoais. E esse tipo, pessoal, de crença, e aqui eu vou dar o exemplo de erro de pensamento. Esse tipo de erro de pensamento geralmente é inconsciente, tá? Mas ele não deixa de causar muito sofrimento. E as reações decorrentes disso tudo, elas dificilmente são percebidas como erros de pensamentos. As reações disso são crenças indevidas que estão escondidas lá atrás, que infelizmente nos fazem odiar tomar um stop, porque a gente vai associar não ao que está acontecendo ali. O que é que está acontecendo ali? O que é que está acontecendo ali? Vamos descrever. É uma situação de comportamento do mercado onde o preço está sendo jogado para baixo, e nesse comportamento eu vou aproveitar as probabilidades e as estatísticas ao meu favor, vou entrar vendida ou comprada para buscar, vou entrar num ponto e sair no outro, eu aceito correr um determinado risco para obter um certo retorno. Lembra que eu falei lá no começo para vocês que essa era a premissa básica do mercado financeiro? Pois é, é a premissa básica. Só que na hora que eu estou operando, não é a premissa básica que está tomando conta da minha mente. Por quê? Porque eu estou nadando num mar de emoções. E aí, o que é que está tomando conta dos meus pensamentos? São as minhas crenças, que geram pensamentos e, consequentemente, emoções que levam a atitudes disfuncionais. Tá fazendo sentido isso para vocês, pessoal? Ou tá muito técnico? Se eu tiver muito técnica, vocês podem, por favor, escrever aí no chat que eu vou explicar de uma maneira que fique claro, que vocês consigam colocar em prática, tá? Por favor, podem falar, sintam-se à Fazendo vontade. total sentido, Danusa. Ah, obrigada, Soter, tá ótimo. Então, pessoal, é exatamente isso que acontece lá na frente. E aí, Danusa, tá bom, Danusa, mas o que que eu faço agora? Eu cresci assim, sou assim, não tem mais jeito? Claro que tem. Se eu acreditasse que não tem jeito, eu não seria psicóloga, né? Eu acredito na mudança do ser humano, na mudança comportamental, né? Então, as reações decorrentes dessas emoções, elas dificilmente são percebidas como erro, como erro, crenças equivocadas, né? Crenças indevidas. Então, olha só, o que que a gente enxerga aí, né, nesse gráfico, quando a gente é estopado, né? Ah, eu vou colocar aqui 100 contratos, por exemplo, tá? Um dos exemplos, exemplo um, do que pode me fazer aí arrastar o stop. Coloquei aí, tá tudo certinho, saio com tanto no ganho, perco tanto, tá tudo sob controle, vou encher a mão. Ou então, nem preciso encher a mão, vou colocar ali uma quantidade de lotes que emocionalmente eu não aceito. Pode ser dois. Eu posso não aceitar um stop loss com dois contratos. Então, por isso é que eu estou falando. Emocionalmente eu não consigo aceitar. Pois bem, eu vou entrar assim mesmo, vou colocar o stop, por quê? Não vai me pegar. A gente sempre pensa isso. Não vai me pegar. Pessoal, vai pegar. Pega sim, principalmente quando você está entrando extremamente alavancado emocionalmente, tá? Alavancado emocionalmente. É um termo meu, acho que nem sei se existe isso, mas é que eu quero que vocês entendam a diferença, tá? Então, aí pega, não, aí tá indo para te estopar. Aí você começa a arrastar no sentido da operação, no sentido do preço. E aí, quando pega, o que acontece? Você já se acha incompetente, você acha que não pode errar, que não poderia ter errado. Você pensa, que vergonha, que humilhação.
Onde já se viu isso? Eu sou muito burro, eu sou muito burra, né? E aí eu acabo deixando tudo isso de lado, porque ao mesmo tempo que isso me dá uma vergonha tremenda, eu não consigo compartilhar esse tipo de burrice na minha cabeça com outras pessoas. Porque eu me sinto um incompetente, uma incompetente, né? Eu achava que eu era bom, achava, porque o mercado financeiro é só para quem tem dinheiro, né? Então, além disso tudo, a gente ainda tem esse desgaste emocional que é muito grande e que pode se transformar em sofrimento físico também, porque a gente pode somatizar, ou seja, o que é somatizar? São emoções que se transformam em dores físicas. Isso é muito comum. Então, saber onde vai sair quando der certo e saber onde vai sair caso der errado é a premissa, e você tem que ter isso claro. Olha lá a plataforma me falando, ó, olha aqui, ó, eu vou sair aqui, eu vou sair ali. Tá. Então, não vai ser uma perda inesperada. Vai ser uma perda está gerenciada. E se eu sei onde vou sair, se der certo ou errado, eu sei quanto eu vou ganhar ou quanto eu vou perder. Então, assim, eu trouxe esse exemplo do gráfico para a gente ver o quanto, às vezes, a gente se considera realmente é, como se fôssemos vítimas da situação. Mas existem, ó, nós temos informações visuais, que é o que o gráfico nos deu, nós temos informações cognitivas, então nada justifica, né, a gente achar que foi uma perda que é totalmente inesperada e repentina. Não é. E se eu ainda assim continuo arrastando o stop no sentido do preço, no sentido da operação, eu tenho que fazer aqueles passos que eu trouxe para vocês lá atrás, tá? Então, nós não aceitamos a perda porque a gente acaba ficando com muita raiva nessa situação, a gente se sente incapaz, se sente incompetente, se sente vulnerável. E aí, os relacionamentos, os sentimentos que estão relacionados a essa incapacidade que eu tenho de entender e compreender o que está acontecendo comigo, eles estão totalmente relacionados à minha crença e não à realidade. Vocês entenderam isso? Então, assim, ó, todos esses sentimentos que eu nutro quando eu tenho essa perda, que é raiva, se sentir incapaz, incompetente, vulnerável, está relacionado com as minhas crenças e não com a realidade. E tudo isso gera uma desorganização. Olha só, muita atenção nisso que eu estou falando para vocês. Quando eu não tenho isso tudo estruturado, quando eu não tenho essa informação que vocês estão tendo agora e consigo refletir sobre isso, ou seja, falar da morte, falar da perda, quando eu não consigo falar disso, isso tudo me desorganiza de uma maneira tão grande que é aquele ponto que eu espero que ninguém tenha passado por isso ainda, que é eu não sei mais operar, eu não sei mais o que eu estou fazendo. Então, quando a gente começa a se desorganizar dessa forma, a gente fica tão perdido que a gente não sabe o que está fazendo. Então, primeiro, né, quando acontece um tipo de situação como essa, né, que a gente de perdas grandes assim e que a gente tende a ter essas atitudes disfuncionais, a primeira coisa que a gente faz é não acreditar na perda, achar que tem alguma coisa errada, achar que não está entendendo bem o que está acontecendo, né? E aí a gente parte, assim, tudo isso é parte das nossas crenças, que a gente sabe que tem alguma coisa errada, sim, mas a gente sabe o que está de errado. Se eu parar para pensar, olhar para o meu diário ali, eu sei que está de errado. Segunda atitude que a gente tem é se isolar. Eu acho que esse é um dos piores motivos, porque quando a gente está isolado, a nossa mente trabalha sozinha e se enche de informações que não precisam, muito pelo contrário, elas são informações que vai me levar para baixo, mais ainda, me afundará mais ainda. A gente tem essa sensação de aflição, de raiva, de fúria, e aí, com isso, a gente tenta recuperar essa perda. E recuperar essa perda está relacionada não só a recuperar um dia de loss. Por exemplo, quando eu começo a arrastar o stop, que eu não consigo ser estopada no lugar onde eu deveria,
ainda assim eu estou tentando recuperar alguma perda. Pode ser de lá de 1900 bolinha, mas eu ainda estou tentando recuperar essa perda. Então, as perdas que nós tivemos aqui dentro, antes de tomar conhecimento de tudo que a gente traz aqui na Sharks School, elas devem ser ignoradas e esquecidas. Não é fácil, mas você tem que enxergar como momento de aprendizado, investimento em aprendizado, e não algo como eu vou conseguir recuperar isso um dia. Outra atitude que nós temos diante disso é se tornar agressivos. E essa agressividade pode ir desde quebrar objetos até atribuir culpados àquilo que aconteceu, porque é uma certa forma de agressão. Ninguém tem responsabilidade pelas minhas atitudes, né? E eu já ouvi histórias de pessoas realmente quebrar teclado, né? E tacar coisas na parede, né? E acontece. E aí a gente começa um momento de começar a tentar negociar com a gente mesmo. Ó, eu tomei esse stop, mas agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu estava ali com 100 contratos, agora eu vou colocar 200 e vou pegar só 15 pontos. Isso vai dar certo. Não vai, pessoal. Não vai. Isso é uma forma, é um sexto estágio de uma situação de perda, onde a gente começa a negociar com a gente mesmo. Por quê? Simplesmente pelo fato de a gente não aceitar que existe perda. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Primeira coisa, não lutem com o óbvio. Não lutem com o óbvio tentando adotar atitudes disfuncionais. Como isso, Danusa? Não tentem recuperar uma perda, nem fora e nem dentro do gerenciamento, principalmente se for fora do gerenciamento. Não tentem recuperar uma perda. Não se isolem. É uma atitude disfuncional. Não se isolem. Não tente atribuir culpados àquela situação. E tem uma coisa que é bem pior aí. Amanhã pode ser que vocês, pensando no que a gente conversou hoje, vão fazer o seguinte: ó, eu não vou arrastar o stop, vou aceitar. Aí você tá ali na tela olhando a operação andar, aí você fala: nossa, que vontade de arrastar esse stop. Mas eu não vou, eu prometi para mim mesmo, eu assisti a palestra ontem, eu estava atenta, motivada, animada, vai dar certo. Aí o que, que você faz? Não arrasta. O que, que você faz? Toma stop. Aí o que, que você olha? Ó, se eu tivesse arrastado, tinha dado certo. Gente, essa é uma atitude disfuncional. É a atitude que eu chamo do e se? E se? A gente está sempre colocando esse e se? E se? O e se não existe. O que existe é o que você fez e o que tem que se fazer, né? Então, não adotem atitudes disfuncionais. Não lutem com o que é óbvio. É perda e acabou. E a é perda que você aceitou para conseguir ganhar mais. É isso que está relacionado à perda. E aí, vocês lembram que eu falei no começo que a premissa do mercado era essa? Por que que eu falei aquilo? Porque a gente, com todas as nossas questões, com todas as nossas crenças, a gente sobrepõe essa crença com a nossa emoção e acha que a perda está relacionada com a minha incompetência, com a minha burrice, com a minha incapacidade, com o meu eu. Vocês entendem isso? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, assim, não tem nada a ver com você. A perda simplesmente é você perder o que você estava disposto para ganhar mais. Dessa vez, você perdeu. Da próxima, você pode ganhar mais, se você mantiver aí uma boa amizade com as probabilidades e com as possibilidades. Você tem que grudar nas possibilidades e nas probabilidades. Casa com ela. E aí sim você vai conseguir ver esse resultado. Então, uma sugestão que eu trago para você, porque assim, esses pensamentos tomam a nossa mente assim de uma forma que a gente parece que está possuído. Sugestão que eu trago para vocês: escrevam isso bem grande. A premissa do mercado é unicamente aceitar perder um pouco para ganhar mais. É isso. E qualquer pensamento que venha falar mais alto
você confronte com esse argumento. E aí é a segunda sugestão, é confrontar de fato os seus pensamentos, que eles sempre vão tender para um padrão que você está acostumado. Mas a gente tem que quebrar essa ordem, tem que quebrar essa ordem e inverter isso, né? E aí criar esquemas para evitar que situações como essa se repitam. Ah, eu arrasto o stop loss, vamos criar um esquema para que isso não se repita. Então, o esquema que eu digo aqui é esse exemplo que eu falei para vocês, né? Que eu costumo trabalhar com os meus alunos. Eu descubro ali quais são os gatilhos e a gente cria rotinas e rituais, né? Eu dou esse nome, rotinas e rituais para que não aconteça novamente determinadas situações. E aí tem que monitorar isso. Você tem que monitorar. Eu monitoro isso, eles monitoram isso. Então tem que seguir aqueles rituais, aquelas rotinas até que virem hábitos. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu gostaria, assim, eu espero ter ajudado, né, vocês, espero que tenha contribuído para o desenvolvimento emocional de vocês, e eu me coloco à disposição aí para sanar perguntas e tirar dúvidas, tá bom?